Bora lá, galerinha. O iceberg dos casos criminais da Rússia, parte 2 do canal do Viróscopo. Peço desculpas aí, gente. Eu tava assistindo um negócio bastante engraçado, literalmente, antes de começar esse vídeo. Então, ainda estou no timing, por assim dizer, da última piada que vi. Mas vou deixar isso apenas no campo da curiosidade de vocês, tá bom? Eu tô com essa blusa aqui, mas eu tô de pijama por isso, por baixo. Por isso que eu tô tentando tampar aqui, porque pra não ficar tão feio na gravação. Enfim, gente. A parte 2 do iceberg da Rússia, lá que a gente trouxe na semana passada, fui acusado falsamente de advogar. Por isso, nesse vídeo eu vou ser totalmente contra a Rússia, né, cara? Porque no último falaram que eu era advogado do Putin, que não sei o que, cara. Nesse vídeo eu só vou descer a lenha também, né, cara? Assim, gente, eu analiso cada caso, né? E eu acho que naqueles lá teve uns ali que eu acho que o governo russo fez o que podia ali em algumas situações, cara. Mas vamos ver como são esses outros casos aqui. Bora afundar cada vez mais esse iceberg, tá bom? Se puder, deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, gente, que o link do nosso servidor Discord tem na descrição também. Se quiser fazer parte, tô sempre lá trocando uma ideia, nossa, falei enrolado, e do meu canal 2, que logo logo tem vídeo novo, tá bom? Enfim, gente, vambora, sem muitas delongas, bora lá, é bom assistir esse vídeo. Existem muitos casos Já sabemos o criminais que esperar. bizarros e intrigantes, mas nem todos são bem divulgados, e alguns contêm pouquíssimas informações. No vídeo de hoje eu trago mais alguns pra vocês. Eu sou Leonardo Braga, Esse boneco humano, eu acho que eu sei qual você é. está no canal Viróscopo, e esse é o iceberg de casos criminais da Rússia. Ok, let's go. Mikhail Popkov. Esse é o maior serial killer da história da Rússia. Ele agiu por 2 décadas, do início dos anos 90 até ser pego em 2012. Ou seja, bem recente. 20 anos de pura atrocidade. Imagina que você está sozinha à noite em uma cidade perigosa e de repente uma viatura da polícia para ao seu lado e o oficial oferece uma carona. E você se sente passava por policial? aliviada e em segurança e entra no carro. Porém, o homem de uniforme não te leva para casa. Ele te leva para uma floresta escura para te matar. Por 20 anos, esse foi o terror que assombrou a cidade de Angarsk, na Sibéria. E ninguém sabia quem era esse monstro que ficou conhecido como o lobisomem. E mal sabiam eles que era um dos seus principais cidadãos. E ainda por cima, um policial. E para entender... Ele era realmente policial, né? Caramba. É o cara sobre... acima de todas as desconfianças, né? Monstro, precisamos olhar a fachada de normalidade que ele construiu. Esse é o caso de Mikhail Popkov, o lobisomem. Mikhail Popkov nasceu em 1964 em Angarsk, na Rússia, e era mas é estranho pra caramba, né, cara? Tipo assim, porque a polícia normalmente já não anda sozinha, né? Na Rússia deve ser diferente, então, em cidade pequena, assim, né? Porque, pô, o policial tá andando sozinho no carro já é bizarro. Os caras, ninguém desconfiava, né? Todo dia o cara ia pra aquela mesma floresta que não tinha GPS, talvez, no carro na época. De família, casado com Helena Popkov e pai de uma filha, Ekaterina. Ele era visto pelos vizinhos como é um nome bonito, Ekaterina, né? Um pai e marido exemplar. E para completar a fachada, tinha uma profissão respeitada. De dia, ele era subtenente da polícia, com um bom histórico até sair da força em 1998. E depois se tornou segurança. Mas... Tá, mas como é que ele tinha o carro de polícia ainda depois, então? Que caía e ele vestia o uniforme, o policial virava um monstro. Ele dizia para si mesmo que era um faxineiro, um justiceiro que queria limpar a cidade de mulheres que ele julgava imorais. Uma fúria que, segundo ele, começou quando ele achou que a sua esposa o estava traindo. Porém, os psicólogos que o avaliaram... É o clássico caso, assim, claro que nele é muito escrachado isso, muito acima, né? Mas é o caso de pessoas de relacionamentos aí, tanto vale pra homem quanto pra mulher, que a menina termina com o cara e acha que todos os homens são igual o cara que ela terminou, ou o cara termina com a menina e acha que todas as mulheres são como a menina que ele terminou, né, mano? Posteriormente, viram a verdade por trás da desculpa. Popkov não era um justiceiro, ele era um sádico com uma atração doentia por matar. Sua justificativa
justificativa era só uma desculpa para o prazer que ele sentia ao tirar uma vida. Ele usava como armas machados, facas, chaves de fendas e tacos de beisebol, mas a arma mais perigosa era de fato o seu uniforme policial. Ele rodava pela cidade... Ele manteve o uniforme, né? Mas eu me pergunto se você... se ele tava de uniforme dentro de um carro normal, assim, dele fala que era um policial paisana, sei lá. Viatura, uma Lada 4x4, e se tornava um segurança na escuridão. Ele oferecia caronas para mulheres que estavam sozinhas, muitas vezes depois de saírem de um bar. Elas... Sim, não precisa nem dizer, né, gente, aqui com esse caso, e depois do vídeo de ontem também, cara, não aceitem carona de estranhos de forma alguma. Cara, não sei que seja, tipo assim, uma família, sei lá, mas mesmo assim... eu não teria essa coragem, assim, eu acho melhor você evitar, tá bom? Entravam no carro aliviadas, achando que estavam seguras com um policial, e era a armadilha perfeita. Aliás, melhor ainda, não fique em uma situação que você precise de carona. Acho que é um conselho ainda melhor. Que também nos lembra do vídeo de ontem do cara lá que ficou sozinho à noite, lá sem carteira, sem nada, né? Nunca fique nessa situação precisando de carona, sabe? Evite ao máximo. Ir para casa, ele desviava para lugares isolados, e ali a máscara de bom moço caía. Ele as atacava com uma brutalidade sem limites, usando qualquer coisa que ele encontrasse: machados, facas, tacos, chaves de fenda, qualquer coisa mesmo. E pior de tudo, depois de matá-las, ele violava e mutilava os corpos. E a selvageria dele era tanta que o apelido de lobisomem pegou muito rápido. E o Popkoff tentou sujar a imagem das vítimas, dizendo que todas imaginavam que fosse um ataque de um lobisomem, talvez mesmo, né? Prostitutas, para poder justificar os seus crimes. Mas isso tudo era mentira. A investigação mostrou que a maioria era gente comum. A maioria das mulheres... Porque ele usa esse daí como desculpa pra ele mesmo, né? Com idade entre 6 e 40 anos eram estudantes, mães, trabalhadoras e de todas as idades e classes sociais. E todas elas tinham famílias que as amavam e que as esperavam em casa. E a prova final de que a sua missão moral era uma farsa foi que ele também matou um homem, um colega policial, em uma floresta. E esse crime não se encaixava nessa sua história. A verdade é que ele matava qualquer pessoa, qualquer um que virasse uma oportunidade. Só que as meninas eram alvos mais fáceis pra ele, né? E o que torna essa história ainda mais assustadora é que a caçada ao lobisomem durou 20 anos. 20 anos em que ele matou... Não é possível, né, cara? Eu sempre acho que tem um encobrimento. Acho que as pessoas da polícia tinha alguém lá que sabia e não queria denunciar porque era parceiro da polícia, sabe? Porque não tem como. Como que um cara da polícia ou um guarda numa cidade ali lá nos cafundó da Sibéria lá consegue ficar 50 anos fazendo... 50 anos não, 20 anos fazendo isso, cara. Sem parar. Sentido. Mas como que isso é possível? Bom, por vários motivos. Primeiro, a Rússia, nos anos 90, era um caos generalizado, com a máfia e o crime explodindo. E um assassinato a mais podia facilmente se perder ao meio de tantos outros. E também a tecnologia de DNA ainda não era o que é hoje em dia. Mas o principal motivo... o cara é esquisitão, né? Bizarrão. Era o mais aterrorizante de todos. Ele estava dentro do sistema. E eu acho que mesmo que nem eu falei, que talvez alguém te soubesse ou desconfiasse, só que por ele estar lá dentro, né? E ainda que ele era subtenente, né? O cara que é soldado não vai querer atestar contra o subtenente, Como policial, Popkoff sabia exatamente como a polícia pensava. E o mais inacreditável é que ele chegou a participar das investigações dos seus próprios crimes, né? ajudando a desviar as que é o mundo, né, suspeitas para longe dele. A virada só começou realmente por causa de uma pista que teimava em aparecer: as marcas de pneu de uma Lada 4x4, o tipo de carro que a polícia usava, e foi encontrado em várias cenas do crime. E em 2012, os investigadores tomaram uma decisão corretíssima: testar o DNA de 3.500 policiais e ex-policiais dessa região para poder comparar com o material genético encontrado nos corpos. E em junho de 2012, o resultado chegou. E, obviamente, deu match, o DNA. E agora é gulag nele. Era de Mikhail Popkoff. Vai lá pra Ucrânia, tá lá na Ucrânia essa hora. A máscara dele caiu. Mas o
remorso nunca apareceu, muito pelo contrário. Ele começou a confessar um crime atrás do outro, com a maior frieza do mundo, levando a polícia até os locais onde enterrou suas vítimas, como se estivesse mostrando o caminho de casa. Em 2015, ele foi condenado à prisão perpétua por 22 mortes, mas não parou por aí. Na prisão, ele confessou mais dezenas de crimes. Não, porque 22, sinceramente, eu acredito que tenha outros serial killers que tenham feito números maiores lá na Rússia, né? Em 2018, ele pegou uma segunda prisão perpétua por mais 56 assassinatos. E atualmente, o número oficial de suas vítimas já passa de 83, o que o torna o maior assassino em série da história da Rússia. E para ele, isso não era um peso na provavelmente da Europa inteira, não? Ciência. Era como um jogo. A cada nova confissão que ele fazia, era... Alguém sabe aí algum da Europa que tenha vitimado mais pessoas do que ele, uma chance de manipular o sistema pra conseguir uma viagem. Porque onde ele morava não era Europa, já era Ásia, né? Fora da prisão de segurança máxima para... Na Ásia eu já não duvido que tenha gente que tenha feito mais do que isso, né? Muito mais, a polícia, como uma forma de ter poder mesmo trancado. E mesmo depois de tudo, o cinismo dele não acabou. Em 2023, já condenado por mais de 80 mortes, ele se ofereceu para lutar na Ucrânia. Uou! Caraca, eu tava certo mesmo, cara. Será que os caras vão aceitar? Eu acho que vão aceitar. Perdão. E é claro, a oferta foi recusada. Aslan Usayan. Eu achei que os caras iam aceitar, cara. Sinceramente, cara. O que vocês acham, cara? Eu acho que deveria mandar mesmo, cara. Eu acho que era uma boa aí, cara. Se eu sou a Rússia, eu mandava todos esses prisioneiros pra lá, mano. Acho que era uma boa ideia. Esse homem de 70... Não vão ser muito confiável, né? Mas você... Bom, mas é sacanagem com as vítimas, né? Enfim... Nesse tipo de caso, né? Porque senão, porque pro cara ir lá e não fazer besteira, tipo, o cara não vai ir lá, é perigoso ele fugir, né? Se mandar ele pra lá só, entendeu? Ele tem que ir pra lá porque ele quer ir pra lá também, né? Senão ele vai ser só um obstáculo, na verdade, de querer fugir, né? É verdade. 5 anos, conhecido por todos. Eu tô pensando assim, tipo, você deveria obrigar esses caras a ir pra lá, mas você não consegue obrigar os caras a ir pra lá nesse sentido, porque eles vão chegar lá e vão fugir, né? Vão desertar. O vovô Hassan tinha acabado de sair do seu restaurante favorito. E ao sair, o silêncio foi quebrado, com um único tiro preciso no pescoço. E não foi um bandido qualquer, foi algo feito por um profissional. O atirador... Esse cara parece alguém importante, né? Ele tem cara até de mafioso, né? Estava escondido em um prédio vizinho a mais de 100 metros de distância, usando um fuzil de assalto com silenciador, uma arma de elite das forças especiais da Rússia. E no meio do caos, enquanto os guarda-costas tentavam desesperadamente salvar o seu chefe, mais tiros foram disparados. E eles acabaram não esperando pela ambulância, colocaram o vovô Hassan no carro e correram para o hospital. Porém, não deu tempo e ele morreu no caminho. Mas, ok, quem era esse cara? Bom, simplesmente um dos mais poderosos e influentes chefes da máfia russa. E a história sobre a morte dele caiu... Eu tô bem, né? Eu sou um cara, eu falei pra vocês que sou um cara sensitivo, né, cara? Tô prevendo bem as coisas desse vídeo, mas também um cara com aquele naipe de pinguim ali com o nome de vovô Hassan, como né, cara? Uma bomba. Todo mundo sabia o que iria vir a seguir. Uma guerra sangrenta pelo império que ele deixou pra trás. Até porque a morte dele não foi só um assassinato, e sim uma mensagem. E mostrava que a linha que separava os bandidos e o governo tinha ficado perigosamente borrada. E para entender esse rei será que do foi crime... o governo? Isso pode ser, não é possível que os criminosos a gente precisa voltar para o começo. Aslan Usayan nasceu em 1937, lá na Geórgia, que na época fazia parte da União Soviética. E ele já começou diferente de todo mundo. Ele pertencia à etnia curda e à fé Yazidi, uma minoria religiosa que sempre foi parte do Kurdistão seguida. E naquela época, na União Soviética, ser um Yazidi significava basicamente ser pobre e sem oportunidades. O sistema, de fato, não era para ele. Mas o mundo do crime tinha suas próprias regras. E lá, a sua inteligência e a sua brutalidade valiam mais do que qualquer diploma. E a carreira dele no crime começou bastante cedo. Aos 19 anos, já foi preso por bater Esse cara tudo esquisitão, né, cara? O primeiro, esse segundo policial, aqui, só e depois macabra, ele foi condenado por roubo e por fazer negócios no mercado negro. Só que foi na prisão, nos campos de trabalho forçado... o Gulag, eu falei, cara. E ele realmente
encontrou o seu caminho. E a prisão foi lá, ó, você viu como ele foi reeducado, rapaziada? É isso que eu falo, mano. funcionava como uma faculdade do crime, onde ele teve contato com a elite Foi da lá, ele foi reeducado pro crime, né? Não pra sociedade. bandidagem. E foi lá funcionou. que ele conheceu a realeza do submundo, os Vorivazakone, Vixe, olha lá. que basicamente significa ladrões na lei. E é o título dado à elite do crime organizado russo. E eles não eram apenas chefes de gangue, mas figuras de imensa autoridade que atuavam como juízes e legisladores dentro da comunidade criminosa. Eles tinham suas próprias leis, seus rituais e um código de honra que não podia ser quebrado. Um vor de verdade não poderia ter um trabalho normal, não podia ajudar o governo de jeito nenhum e, principalmente, não podia ter uma família. E o poder deles era marcado na pele, com tatuagens de estrelas né? nos olhos. Cara, caramba, o foice martelo ali. Foice martelo, uma mistureba, né? Foice martelo de Jesus Cristo, qual que é a lógica, né? Mas. Esses caras se amarram em tatuagem, né? Esses caras de máfia. Ombros que todo bandido sabia reconhecer. E foi lá, dentro da prisão, ventos, né? que o vovô Hassan provou que era um deles. Ele foi coroado um Vorvezakone, um título que dava um poder e um respeito Caramba. gigantesco. Só que o vovô mesmo, Hassan era um verdadeiro gênio pro mal. Ele era da velha guarda, mas sabia que os tempos tinham mudado. E ele quebrou a regra mais importante de todas. Ele construiu uma família, teve esposa e 2 filhos. Isso no crime é sempre perigoso, né? Porque eles vão, se alguém quiser fazer alguma maldade contra você, eles vão ir nas pessoas que você ama. E isso para esse grupo era como uma traição, porque o império do pai poderia era passar só pra homem, era só pra pro macho. filho, criando ali todo um ecossistema do crime. O Hassan viu nisso um jeito de garantir que o seu poder continuasse, transformando a sua gangue num verdadeiro império familiar. Quando ele saiu da prisão pela última vez em 1991, o mundo estava perfeito para ele. A União Soviética tinha acabado e a agora Rússia a criminalidade vai tomar estava conta da num caos. cidade. E ele expandiu seus negócios para tudo que você pode imaginar: jogo ilegal, tráfico de armas, contrabando de drogas e até o controle de recursos naturais. E o poder dele ia do sul da Rússia até as grandes cidades como Moscou. Mas a sua Ele verdadeira foi apagado pelo governo mesmo, então. força não vinha das armas, vinha do dinheiro. Ele se tornou o guardião do Obshak, que era tipo a caixa central, o tesouro de várias máfias juntas. Pensa assim, ele não era só um chefe, ele era o banqueiro da máfia. Ele era o Khan, né, cara? Ele resolvia era o Khan brigas. Em termos das steppes russas, aí ele era o Khan da máfia. A ordem. Todo mundo precisava dele. E é claro, ter o controle do dinheiro dava um poder muito maior do que a força bruta. Mas um rei como ele, claro, tinha inimigos. A sua maior guerra foi contra um clã de um outro chefão poderoso, Tariel Oniani, e a briga deles era por um prêmio que valia bilhões: os contratos de construção para as Olimpíadas de Inverno de 2014 em lavagem de dinheiro, né? O evento que Os era caras pensam que é só no Brasil que acontece essas coisas, né? orgulho do governo russo, virou uma mina de ouro para os mafiosos. E o vovô Hassan e o Taro travaram uma batalha de vida ou morte por esse dinheiro. E nessa guerra, o Hassan perdeu um grande amigo e aliado, um mafioso chamado Iapontki, que foi morto por um sniper em 2009. O ataque soou até como um aviso e muito parecido com o que mataria o próprio Hassan anos depois. A morte do vovô Hassan em 2013 não trouxe paz, só deixou um buraco enorme no poder. A guerra pela sucessão começou na mesma hora e dias depois do enterro, um aliado de seus rivais foi executado num claro ato de vingança. E o sucessor que o vovô Hassan escolheu era o seu sobrinho, Dmitry Miron. Só que ninguém achava que ele tinha a garra e a inteligência do tio para poder segurar o império. E ele não conseguiu manter o império unido. Porém, embora ele não tenha o mesmo poder do tio, ele ainda é uma figura conhecida no submundo e continua ativo no crime organizado. Caramba, só que sem a liderança centralizadora do Hassan, o seu vasto clã se fragmentou. Vários chefes de nível médio tentaram tomar pedaços do império. É o vácuo de poder, né? Que fica.
Eita. o que levou a uma série de assassinatos e conflitos sangrentos por todo o território da antiga União Soviética e até na Europa. E o capítulo final da vida dele foi o mais simbólico de todos. A família queria enterrá-lo na sua terra natal, a Geórgia, mas o governo de lá não quis nem saber. Com medo da fama de ser baniram o corpo, berço de mafiosos, a Geórgia se recusou a deixar o avião com o caixão dele pousar. E o homem que comandou um império tão gigantesco foi rejeitado pelo seu próprio país. E no fim, o vovô Hassan foi enterrado numa cerimônia discreta em um cemitério de Moscou. E a morte dele foi de fato o fim de uma era. O submundo que ele deixou para trás agora já é outro. A máfia russa não desapareceu, mas ela se transformou e se adaptou. E hoje ela opera de forma muito parecida como uma empresa multinacional. Mas me parece que de uma forma bem mais discreta, né, do que naquela época, né? Mais misturada com o governo e com menos espaço para padrinhos como o Hassan. E hoje em dia... com menos espaço para figuras de autoridade, no sentido de, tipo assim, figuras líderes centralizadores carismáticos, como era o caso do Hassan, né? As organizações criminosas russas estão mais globalizadas do que nunca, com operações em toda a Europa, América e Ásia. E eles estão envolvidos em tudo, desde fraudes cibernéticas, controles de empresas e muitas vezes em paraísos fiscais, tráfico de drogas e armas e até o controle de clubes de futebol para lavar dinheiro. Muito interessante, cara. Não conhecia, na verdade, eu nunca tinha ouvido falar nada sobre máfia da Rússia, assim, em nenhum vídeo. Eu achei bem interessante, cara. Não conheço, na verdade, eu não conheço muito sobre máfia, sabia? Nem sobre a Yakuza eu conheço tanto sobre a história. Eu até me interesso de um dia pegar um vídeo aí pra aprender sobre a história dessas organizações criminosas, assim. Enfim, curioso, interessante. Ele mostra que vem. Cara, essa história é bizarra, escuta só. Em novembro de 2011, na cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia, a polícia está investigando uma série de crimes bizarros. Túmulos de cemitérios locais estão sendo violados um atrás do outro. As covas são abertas, reviradas, mas curiosamente nada de valor é levado. E sem nenhuma pista, os investigadores decidem pedir ajuda a um especialista, o maior conhecedor de cemitérios da região, um homem chamado Anatoly Muscovin. E os policiais chegam no apartamento que ele dividia com seus pais já idosos. E ao entrar, a primeira coisa que sentem é o caos sufocante. O lugar era um labirinto de livros, papéis e pilhas de tralha, mas espalhadas por todo o canto. Pra quem não sabe, eu já reagi a esse caso do Anatoly aqui no canal, um vídeo do Psicologia Criminal. Acho que é do Psicologia Criminal, tenho quase certeza. É um caso muito interessante, foi um dos poucos casos que eu cheguei no final e eu não sei e eu não tava tão revoltado assim. Eu entendo que é um cara que tem esquizofrenia, diversos problemas mentais e que eu concordei no fim do vídeo que ele não deveria ir pra cadeia e sim pra um hospício. Foi um dos poucos, acho que aqui do canal que eu reagi, eu no fim do vídeo falei, pô, esse cara era um cara perturbado, sabe? Até porque ele não tirou a vida de ninguém, né? Ele, de fato, fez coisas feias com os corpos dessas pessoas, mas você vê que é um cara perturbado, né? Não, um cara, pelo menos, não cometeu esse tipo de crime mais bárbaro nesse sentido. É claro que você é bárbaro, vocês estão entendendo, eu quero dizer. Sentados em sofás, prateleiras e no chão, havia dezenas de bonecas. Bonecas em tamanho real, vestidas com roupas coloridas de crianças e lenços bagulho de Stay Out of the House, na cabeça. A princípio, parecia só a coleção esquisita de um cara excêntrico, mas tinha algo muito errado nelas. Os rostos estavam cobertos com tecidos e suas mãos também. E o cheiro, segundo eles, era estranho. Imagina esse cara dormia nessa casa, né, cara? Ai, Deus me livre, só de pensar, né? Mofo e poeira. E um dos policiais ficou desconfiado, esticou a mão e colocou na boneca. E a textura não era de plástico nem de pano. E ali tudo desandou. A polícia revelaria mais tarde... Imagina a polícia, cara, vendo isso? Em um vídeo, a verdade bizarra. Não eram bonecas.
eram corpos humanos mumificados. Os restos de 26 meninas e mulheres jovens com idade entre 3 e 29 anos, transformadas em brinquedos macabros. O apartamento dele era como um mausoléu particular. E o detalhe mais horrível é que os seus pais idosos moravam ali. De boa e lá, eles viam aquelas figuras todos horror, os dias. né? Mas eles disseram à polícia que achavam que era só um hobby do seu filho de fazer bonecas gigantes à mão. E a bagunça extrema que tava no lugar... hobby meio esquisito, né? Mas ok, tá, dá pra entender, né? Serviu como uma camuflagem perfeita. O horror estava escondido bem na frente de todo mundo. E para entender um pouco desse monstro, precisamos olhar a fachada de gênio que ele construiu. Ele trabalhava no cemitério, basicamente. Ele, não sei se era o coveiro, mas ele... Esse é o caso de Anatoly Muskvin, o fabricante de bonecas. Ele nasceu em 1966. Que é careca, inclusive. E era realmente um gênio. Sério, o maluco era brilhante. Ele era formado numa universidade de prestígio, falava 13 idiomas, era historiador, jornalista e o maior especialista da região em cemitérios, tendo visitado mais de 700... Óbvio, né? Óbvio. Que outro, né? 750 deles. Mas, por trás do intelectual, crescia... Filme favorito, Um Morto Muito Louco. Uma obsessão. Jogo favorito, Graveyard Keeper. Doentia. E tudo pode ter começado na sua infância. Aos 12 anos, ele contou que foi forçado a beijar a testa de uma menina morta no velório. E por daí ele se interessou, né? Isso que é a parada bizarra, que não é... Que em vez dele pegar nojo daquilo, repulsa, ele achou bom, né, cara? E aí que tá a mente perturbada desse cara. Muitas vezes esses caras, esses criminosos, rola uma ativação na mente do cara que é essa exatamente, que algo que deveria causar repulso pra essa pessoa acaba causando um estímulo ali, né, cara? Esse evento pode ter sido um gatilho pra ele. A sua curiosidade sobre a morte virou um fascínio que dominou sua vida. Só que a sua inteligência realmente não era uma fachada. Era a ferramenta perfeita para os seus crimes. E quando a polícia o parava nas suas caminhadas noturnas pelos cemitérios, ele mostrava sua credencial de pesquisador e era facilmente liberado. Os caras falavam, pô, esse cara é um intelectual, né, mano? Que não era um louco qualquer. Ele usava o seu vasto conhecimento para justificar os seus atos. Ele dizia para si mesmo que não estava roubando corpos, ele estava resgatando crianças. O seu método... basicamente ele era um cara que... ele via isso, sei lá. Era quase como um ritual assustador. Ele lia os obstruários que praticamente religiosa ali, né? Sobre a morte. Quase religiosa. E quando um falava com ele visitava o túmulo. Ele dormia sobre a sepultura para, segundo ele, se comunicar com o espírito e pedir a permissão para poder levar o corpo. E depois de desenterrar, ele usava... Porque ele vai falar no tribunal, né? Todos os espíritos tinham me dado permissão, podem ficar de boa. Uma mistura de sal e bicarbonato de sódio que ele mesmo criou para mumificar os corpos. E quando os corpos estavam prontos, ele os levava para casa. E lá começava a parte mais bizarra. Ele achava os corpos feios, então os melhorava. Né? Ele enchia as cavidades com trapos, cobria os rostos com máscaras de cera e os vestia com roupas de crianças e perucas. E é como se ele não visse cadáveres. Então a foto aí parece Photoshop, né? E sim, via filhas. Ele cantava para elas, comemorava seus aniversários e assistia a desenhos animados com elas. E ele até tentou... Tipo assim, eu entendo os pais acharem que era um hobby de um filho ali que é bem sucedido e tal, que às vezes tem uns hobbies excêntricos, mas pô, o cara chegar a cantar, tinha algo errado, né? Tinha que ter consultado alguém antes, né? Contar uma criança, só que ele não conseguiu. Então, ele construiu a sua própria família com os mortos. E a justificativa dele era uma mistura de ciência, magia e uma solidão gigantesca. Solidão, né? Principalmente solidão. É estranho sabendo que ele mora com os pais, eu não lembrava, acho que o Psicologia não citou isso no vídeo dele. É estranho o cara falar que é sozinho, sendo que mora com os pais, né? Mas eu entendo que é uma solidão... Aí, no caso, não é nem amorosa, né? É paternal que ele queria, né? Ele não via essas bonecas aí como esposas dele, ele via como filhas, né? Realmente acreditava
que podia trazer aquelas meninas de volta à vida. O diagnóstico oficial foi esquizofrenia paranoide, uma condição que o fazia viver em uma realidade Ele é paralela, esquizofrênico total, mas né? ainda assim mantendo a sua alta inteligência. Então, ele sabia que o que ele fazia feio pra caramba, era né? Deus um me crime, livre, cara. mas na cabeça dele a amaldiçoado, sua né, cara? missão era Credo. mais importante do que a lei. E após ser preso, o Moskvin não mostrou nenhum remorso, muito pelo contrário, ele se recusou a pedir desculpa aos pais das vítimas. Mas isso colabora pro fato. Nossa, ele tá mais bizarro ainda. Isso colabora pro fato de dizer que ele tem que ser internado e não. Porque colabora pro fato de dizer que ele é maluco, né? Que ele não é necessariamente um cara maldoso, e sim um cara criminoso. Disse né? a frase. Porque qual que é a diferença? Bem que você tem muitos criminosos que fazem o mal achando que estão fazendo bem também, né? Que nem o primeiro que ele achou. Ele no. Bom. Bem que não, né? Porque era só uma fachada, né? Ele dizia aquilo ali, mas nem ele tava. Mas é que tá, talvez ele acreditasse nele, né, cara? Por mais que a gente olhe e fale, tem incongruência, você tirou a vida de um cara, então o que você tava falando não fazia sentido. Mas às vezes na mente do cara perturbado, o cara ainda acha que tá fazendo a verdade, né? Enfim. Sei lá, mano. Eu sei que esse cara é esquisito, né? E mais bizarra de todas. Vocês abandonaram suas filhas no frio. Eu as trouxe para casa. Tá vendo? Ele vê, ele acha que a pessoa não falece, e as aqueci. Né? E por ser considerado mentalmente incapaz de ser julgado, ele não foi para uma prisão comum. Ele foi condenado a tratamento psiquiátrico obrigatório, onde permanece até hoje. Fica pra sempre dentro de um hospício, né? É isso, eu concordo 100% com a Tamara... justiça. Mas fica aí o convite pra você assistir lá o vídeo que eu trouxe na época do Psicologia Criminal, que tenho certeza que você vai curtir aí, você vai ver isso com muito mais detalhes. E com uma primeira reação minha na época lá, ficando nervoso e tudo mais. Acho que seria legal se você assistisse. Se chegar até aqui, gente, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada e vocês vão estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. Além disso, torne-se membro para dar aquela força e também entre na comunidade do Discord do canal aí, que acabamos de atingir 200 membros de novo, a gente vai, chega, depois desce, sobe, desce aí, estamos nessa faixa, então por favor, chega lá pra gente cravar 200 logo, tá bom? Para Samsonova. No ano de 2015, foi encontrado um pacote estranho em São Petersburgo, na Rússia, enrolado numa cortina de chuveiro e largado há dias perto de um lago. E a curiosidade de um morador finalmente falou mais alto. Ele se aproxima, abre o pacote e o que ele encontra é puro horror. Um tronco humano, sem cabeça, sem braços e sem pernas. A polícia chega rápido e começa a bater de porta em porta nos prédios da vizinhança. Eles vão até o apartamento de uma senhora de 79 anos. Tem gente que acha horrível nesses prédios quadrados. Eu acho bonito, mano. Eu gosto dessa estética desses prédios. Eu gosto da estética de condomínios, sabia? Desses prédios com apartamentos iguais. Eu sei que é uma estética que muita gente não gosta aí, mano. Porque tem muita ligação política, né? Isso daí é um construtivismo russo aí, né, cara? Muito baseado em moradias igualitárias no comunismo, né? Mas julgando apenas de forma estética aí, né, cara? Sem entrar em méritos políticos. Eu gosto, cara, desse tipo de estrutura, sabia? Eu acho interessante, eu acho bem legal. Prédios da vizinhança. Eles vão até o apartamento de uma senhora de 79 anos chamada Valentina Ulanova. Mas quem atende a porta não é ela, é a sua cuidadora, uma pensionista de 68 anos, curioso. com uma aparência frágil e inofensiva. O nome dela é Tamara Samsonova. Essa véia fez o crime? Dentro ela, a voz tripada, do apartamento, isso, os policiais encontram vestígios de sangue no banheiro e a cortina do chuveiro rasgado, que era o fecho perfeito para o pacote encontrado no lago. Naquele instante, a máscara da vovó simpática era, né? Caiu por terra. E o monstro que se escondia bem debaixo do nariz de todo a véia mundo parece estar possuída também, né, revelado. E para entender essa figura bizarra, precisamos olhar a vida que ela construiu para se esconder. Essa é a história de Tamara Samsonova, a Baba Yaga. Tamara nasceu Baba Yaga, fantástico, em 1947 na antiga União Soviética. E ela não era uma pessoa qualquer, sempre foi vista como extremamente inteligente. Depois da escola,
dela, ela se mudou para Moscou e se formou em ficou com essa vontade de cometer esse tipo de crime depois de velha, né? uma das universidades mais prestigiadas do país. Ela tinha uma mente muito disciplinada. Cara, que loucura essa arquitetura, né, cara? De novo, né, um monumento aqui totalmente, sei lá, brutalista, daquela total construtivismo russo e lá no fundo um prédio greco-romano, né? Daí muito culta. E depois disso, ela se estabeleceu em São Petersburgo. Casou-se com Alexei Samsonov e em 1971 os dois se mudaram para o apartamento na rua Dimitrov, a mesma rua onde décadas mais tarde seu último crime seria descoberto. Ela construiu uma carreira sólida, trabalhando por 16 anos numa agência de viagens soviética, dentro de um dos hotéis mais luxuosos da Europa. A vida dela era o retrato perfeito da normalidade, uma vovó bem comum, cara. Em 2000, essa fachada começou a rachar. O seu marido, Alexei, simplesmente viu essa fachada começou a rachar. O seu marido, Alexei... Não vou mentir pra vocês não, cara. Essa mulher, essa velha, lembra um pouco, o rosto dela lembra um pouco o rosto da minha falecida avó, cara. Porque eu achei me deu um negócio meio ruim, assim, cara. Simplesmente desapareceu. A Tamara foi muito boa, né, mas não gosto de ter essa ligação aí, né, cara, porque registrou o sumiço, mesmo, mas a busca não deu em nada. Hoje, a polícia acredita que esse foi o marco zero dos seus crimes, o início do seu reinado de terror que duraria quase 2 décadas. Numa atitude que desafia qualquer lógica, em 2015, apenas 3 meses antes dela ser presa, ela voltou à polícia para dar um novo depoimento sobre o marido que havia sumido há 15 anos atrás. Um sinal claro de que a sua mente estava se deteriorando. Após o sumiço do marido, Tamara começou a alugar um quarto vago em seu apartamento. Isso não só dava dinheiro que vai atrair pessoas extra, mas também um acesso constante a novas vítimas dentro da sua própria casa. A primeira vítima confirmada, além do marido, foi o inquilino de 44 anos. E isso foi em 2003, depois de uma briga boba, ela o matou. Depois, o levou para o banheiro, o desmembrou. Que doideira, ninguém também acha da falta dessas pessoas, né, cara? E espalhou os restos mortais. Ela com certeza, de longe, a mais provável de ter cometido esses crimes, né? Meu Deus, cara. Pelas ruas da cidade. E esse se tornou o seu método. Mas a prova mais assustadora de todas foi encontrada no apartamento dela, que era um diário, escrito de forma meticulosa, numa mistura de russo, alemão e inglês. E nele, ela misturava anotações do dia a dia, como dormir mal, ou não comi nada, com confissões frias e detalhadas dos seus crimes. E usar 3 idiomas não era só por capricho, era uma demonstração de orgulho para ela, uma forma de mostrar que é inteligente, sua identidade de mulher culta com a sua identidade de assassina. Mas uma anotação em específico selou o seu destino. Ela diz: matei meu inquilino Volodia, cortei-o em pedaços no banheiro com uma faca, coloquei os pedaços do seu corpo em sacos plásticos e joguei em diferentes partes do distrito. E essa confissão revelou um assassinato que a polícia nem sequer... Ela chegou perto de participar do iceberg lá, daquele outro iceberg que eu gravei um tempo atrás, né? O crime que finalmente a pegou aconteceu em 2015. Tamara estava morando de favor com sua amiga de 79 anos, a Valentina Ulanova. Ela agia como uma cuidadora prestativa, mas a relação das duas piorou e Valentina pediu que Tamara fosse embora. E essa briga trivial foi o gatilho que despertou a fúria da vovó. Com uma frieza bizarra, Tamara foi até uma farmácia e comprou um sedativo super potente chamado Penazepam. Ela esmagou Boa Noite Cinderela, dezenas de comprimidos e misturou tudo numa salada Olivier, que é um prato tradicional russo que a sua amiga adorava. Sei lá, não me chama atenção. O gesto de preparar uma refeição, um ato de cuidado, foi transformado numa arma mortal. Aquela noite, Tamara encontrou Valentina morta no chão da cozinha. E nas horas seguintes, usando 2 facas e um serrote, ela desmembrou o corpo no banheiro. As câmeras de segurança do prédio se tornaram a prova final. Outro caso que eu trouxe muito tempo atrás foi um caso da Jaqueline Guerreiro, que era também de uma vovó aí
criminosa, por assim dizer, Imagens mano. capturadas de Tamara saindo do Olha lá, com o prédio saco várias plástico mesmo. vezes, carregando sacos de lixos pretos e pesados. E eram os Doideira, restos mortais de Valentina. Será que é uma pessoa que tá ali, né, cara? Um rosto, o cara é sendo transportado que nem quase como um animal, Presa, né, cara? o seu Bizarro. comportamento no tribunal foi um show de horrores. Ela mandava beijos para os repórteres e quando o juiz perguntou, ela confessou tudo na hora. Sou culpada e mereço um castigo, ela disse. Eu me preparei para esse momento por 10 anos. A prisão não era um fim que ela temia, era uma válida... É porque é sempre duro, né, cara? Porque quando a pessoa é muito velha, nem a cadeia às vezes não é uma punição suficiente, né, cara? Porque essa velha mal vai ficar na cadeia, já tá quase batendo as botas, né? ação pública da sua vida secreta. A mídia russa mergulhou no caso, dando a ela apelidos como a vovó estripadora e Baba Yaga, a bruxa canibal do folclore russo. Esse apelido pegou força por causa de um detalhe macabro. Fontes da investigação notaram que faltavam órgãos internos em alguns dos corpos, o que levantou a suspeita de canibalismo. A explicação mais provável... a palavra já, né? Porque eu falei que por pouco ela apareceu no iceberg do canibalismo, mas será que não? Para tudo isso estava na sua saúde mental. A Tamara já tinha sido internada 3 vezes em hospitais mas ela pode ter só tirado ali e também jogado em sacos que nunca foram achados, né? Sei lá. Uma avaliação forense concluiu que ela sofria de esquizofrenia paranoide. Em dezembro de 2015, em vez de ir para a cadeia, ela foi enviada para tratamento psiquiátrico compulsório num hospital. Doideira velha dessa daí, né, cara? Tá de sacanagem, né, cara? De segurança máxima. Não tem um trilho de trem lá na Sibéria, não? Onde ela permanece não, até hoje. Os maníacos... também ela pode, pô, lá na Ucrânia não estão precisando de enfermeira, de alguma coisa. Bem que você vai confiar nessa mulher pra ser tua enfermeira. Da academia. Esquece que eu... E de Irkutsk. 2 garotos excluídos se juntaram para cometer crimes bizarros. Vamos lá. Imagina uma cidade que foi construída Acho que esse é um que eu trouxe há muito tempo atrás. Não é Irkutsk, não. É outro. Aquele lá é de Dnipropetrovsk é o Two Guys One Hammer, né? Three Guys One Hammer. É um outro que eu trouxe que era russo, que era 2 moleques, mas não é Irkutsk, não, cara. Um lugar quase mas é academia mesmo. Cravado no coração da floresta. Caraca, que prédio interessante, né? Da Sibéria, perto de Irkutsk, na Rússia. Esse lugar se chama Akadingorodok, a cidade da ciência. Fundada em 1957, ela não foi feita para indústrias ou para o governo. Foi projetada como uma utopia soviética, um paraíso para as mentes mais brilhantes do país. Cientistas, físicos, matemáticos, todos vivendo em um privilégio intelectual longe do controle rígido de Moscou. Um lugar com pinheiros e bétulas, onde o ar é puro e o objetivo final é o progresso da humanidade. De fato, um lugar seguro. Agora, no papel é muito bonito, né? Imagina que esse lugar do sonho se transforma no mais puro pesadelo. No inverno de 2010, essa paz foi violentamente... mas já dá pra ver que os caras não respeitaram muito esse lance de não ter indústria, né? Uma onda de ataques selvagens e aparentemente aleatórios começou a aterrorizar os moradores. As vítimas eram sempre atacadas da mesma forma, à noite, pelas costas, com uma brutalidade. Esses são covardões, né, cara? É igual Two Guys One Hammer, Three Guys One Hammer. É o mesmo quesito. Os caras pegaram mulheres velhas ali, idosas, atacando pelas costas. Mas também, né, cara? Aí é outra coisa, né, cara? Por que esses caras também estão andando de noite sozinho, no meio da floresta, lá no meio da neve, né, cara? Pô, tá de sacanagem também, né, mano? Idade primitiva. E as armas eram cruas, quase que medievais. Martelos, marretas e facas. O medo se tornou... medieval, é a idade do bronze, né, cara? Por conta da cidade da ciência. Ninguém mais ali se sentia seguro. Os agressores invisíveis e cruéis logo ganharam um apelido da imprensa que ecoava o terror: os Homens Martelos de Irkutsk. E o que tornava tudo ainda mais aterrorizante era a suspeita de que o mal não vinha de fora, e sim que tinha nascido ali mesmo, nessa utopia. E claro, eles não eram forasteiros.
eram 2 garotos locais. 2 vizinhos que Essa cresceram foto eu lembro. à sombra de institutos de pesquisa e das mentes brilhantes. Seus nomes eram Artyom Anufriv, de 18 anos, e Nikita Litkin, de 17. E para entender como 2 adolescentes se tornaram monstros, precisamos olhar para a vida que eles tinham. O Artyom era o líder dos ataques. Criado sem um pai presente, sua infância foi um campo minado psicológico. Sua mãe, uma contadora, teria tido uma influência profundamente negativa. Segundo relatos, ela o instruiu Agora vai com essa cara de bunda na TV desde aí, né? cedo a odiar as pessoas e alimentou nele um complexo de Tá louco, né? Que perseguição, tipo de mãe é esse, reclamando constantemente com a escola sobre Olha lá, ó, agora as fica lá. notas do filho, Não. mesmo quando eram boas. Bom, No não vou me exceder, não vou me exceder. início, o Artyom era um Esquece, bom esquece, já vi esse caso, não vou ficar bravo não, cara, deixa quieto. aluno, com talento para música e literatura, mas o seu bom desempenho humor. caiu muito à medida que ele se tornava excluído. Em um filme de despedida da escola, quando todos os colegas falavam sobre seus sonhos, ele foi o único a admitir para a câmera que não sabia o que era a felicidade. E o segundo garoto era o Nikita. Também sem a figura paterna, era um jovem quieto, retraído e em um estado de profunda depressão. Pô, rapaziada, desculpa aí, vocês falam que não é pra jogar pela aparência, né, pra ficar zoando a aparência dos outros aí nos vídeos, cara, mas eu sou homem e eu já tive uma lataria parecida com a desse moleque aí, cara. Pô, é deprimente, né, cara, os 15, 16 anos ali do homem, né, cara, eu era bem parecido com esse moleque aí de rosto aí, eu sem barba, sabia? Ah, mas é espinha, é aqueles fiapo na cara, né, cara? Ô, é terrível, assim, rapaziada. Na escola, senhora, eu era ele era o muito alvo feio, hein, cara. perfeito para o bullying, onde ganhou o apelido de Jimbo. Sua resposta para os Jimbo. agressores era sempre a mesma palavra, dita em voz baixa: morra. Fracassado academicamente, Podia ser um pouco mais criativo, não? e expulso de várias instituições, ele se tornou Podia ter totalmente metido um Go to Sleep, né, estilo Jeff the dependente Killer. da amizade de Artyom. Eles eram o único amigo um do outro, e essa amizade tóxica criou uma câmara de eco isolada do mundo, onde os seus pensamentos mais sombrios eram validados e amplificados um pelo outro, sem que ninguém pudesse falar que aquilo era errado. Artyom fornecia a ideologia e a direção, já o Nikita a validação e a participação que o líder tanto desejava. A submissão, né? De novo, né? Mesmo caso aí que a gente viu essa semana no canal e tantos outros aí, até em Columbine é isso, né? Sempre tem um que é o alfa ali da relação, né? Eles Tem o ativo canalizaram e o todo o seu passivo do- ressentimento social e uma desse tipo de obsessão crime aí. doentia por outros assassinos em série, como o russo Alexander Pichulskin, que eles estudavam obsessivamente online. Artyom ainda Você apareceu participava na primeira parte do iceberg, de né? marchas neonazistas, adicionando uma camada Bro, cara, de novo, não é pra jogar por aparência, mas é sempre. Mas tem um estereótipo aí, né, cara? Tem um certo padrão aí, né, cara? É sempre um moleque magrelo, branquelo, bigodista. É sempre nesse rumo aí, né, de cara? ideologia de ódio Como é que ainda pode, né? maior. Separados, os dois eram apenas jovens problemáticos e É isolados. sempre, mas Só quando não é exceção à regra, né? Porque a juntos, regra é isso. eles se transformavam numa máquina de matar. De dezembro de 2010 a abril de 2011, a dupla cometeu pelo menos 6 assassinatos e 9 outros ataques brutais. O método era sempre o mesmo: atacar por trás, à noite, com marretas e facas, sempre mirando em infligir o máximo de dor e terror. Para os psicólogos que os avaliaram, eles deram justificativas de que escolhiam pessoas fracas e bêbadas numa resposta de missão de limpeza social. Só que a lista de vítimas deles desmente essa farsa nojenta. O primeiro assassinato foi Damir Semyonov, um menino de apenas 12 anos. Ele estudava na mesma escola que os assassinos. Eles disseram que nessa vítima em específico, eles estavam apenas treinando. Não, eles sempre inventam um motivo pra eles mesmos, né, cara? Eles inventam um motivo que eles não vão seguir, mas que eles se convencem de que eles estão seguindo. Eles né? atacaram o garoto com um taco de beisebol e uma marreta e finalizaram com um canivete na têmpora. A vítima seguinte, em 16 de dezembro de 2010, foi Olga Pirog, uma respeitada pesquisadora de 69 anos. Ela levou
30 facadas. E para eternizar o seu poder, eles gravaram o áudio do assassinato como um troféu doentio. E eles continuaram com os ataques. E atacavam moradores Mas de acho que rua. esse áudio não deve estar disponível em nenhum lugar, não, porque senão eu já teria ouvido sobre isso em algum desses icebergs NSFL, Como né? se fossem Porque não é imagem, né, também, né? Mas a objetos galera geralmente coloca o áudio do Jim Jones, né? descartáveis. Um deles, não identificado, foi espancado com cerca de 40 golpes em pleno dia de Ano Novo e morreu no hospital. Outro, chamado Alexander Maximov, foi espancado tão brutalmente que acabou decapitado após a morte. A selvageria atingiu o auge em 3 de abril de 2011 no seu último crime. A vítima era a Levitina Kuidina, uma moradora de rua de 63 anos. Eles não apenas a mataram, eles filmaram o que fizeram depois. O vídeo mostra os dois mutilando seu corpo, cortando o lóbulo da sua orelha e tentando arrancar seus olhos com uma faca. E é lógico que essa ideologia de limpeza deles era só uma desculpa esfarrapada. O motivo real era o sadismo puro e uma busca desesperada por notoriedade, agonia, né, imitando os ídolos que eles tanto Mas existem veneravam. esses vídeos, então, cara? Eu nunca vi isso daí sendo citado em nenhum desses icebergs. Se foi, eu realmente não me lembro. Estavam no crime. Enquanto o pânico crescia na cidade, a polícia se via completamente perdida. Os investigadores focaram em estranhos e forasteiros, enquanto os assassinos se escondiam à vista de todos. Erro, né? A arrogância era tanta que Artyom e Nikita chegaram a participar de uma manifestação pública contra os próprios assassinatos que cometiam, filmando o evento. A pressão sobre a polícia era tão grande que eles cometeram um erro terrível. Prenderam um jovem inocente, Vladimir Basilevsky, que foi espancado para confessar um dos crimes e passou 1 ano e meio na prisão antes de ser finalmente exonerado. Mas a internet, que foi o berço da radicalização da dupla, também foi sua perdição. Artyom se gabava online, escrevendo coisas como "Nós somos deuses, decidimos quem viverá e quem morrerá". Mas o erro final e que realmente os entregou foi a obsessão em documentar seus crimes. O tio de Nikita, chamado Vladislav, um homem comum, começou a suspeitar do comportamento estranho do sobrinho. Um dia, ele pegou a câmera de vídeo do Nikita e o que ele encontrou ali foi a prova definitiva desse terror, o filme da mutilação de Alevitina Kuidina. E sem hesitação, ele levou a câmera direto para a polícia. Em questão de horas, no dia 5 de abril de 2011, os 2 adolescentes foram presos. Eles confessaram tudo rapidamente, com uma frieza que chocou até os policiais mais experientes, admitindo esses vão passar no gulag o resto da vida que mesmo, planejavam outro assassinato para aquela mesma... Esses daí podiam mandar pra China pra ser reeducados. O julgamento, concluído em abril de 2013, selou o destino da dupla. Artyom, o líder e ideólogo da coisa, foi condenado à prisão perpétua. Nikita, o seu seguidor, recebeu uma pena de 24 anos, depois foi reduzida para 20. Mas a história ainda aguardava um capítulo final. Em 30 de novembro... Não vou me revoltar, tô num clima bom hoje, tô agradável, não vou... de 2021, após cumprir 10 anos de sua sentença, Nikita Litkin cometeu suicídio em sua cela. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não comemorei, não, jamais faria isso, é uma vida que se perdeu, e todas as vidas são sagradas aos olhos de Deus, mas eu não sou Deus, né? Enfim, gente, deixem aí nos comentários se vocês conheciam todos esses casos, e se vocês querem ver logo a parte 3 aí também, foi bem legal assistir aqui com vocês esse vídeo, tá bom? Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tamo junto, é nóis.